Alô, alô pessoal, boa noite aí. Desculpa pelo atraso de mandar esse resuminho aí pra vocês, tá? Eu tava preparando um resumo bem bacana pra gente fazer pra nossa prova. Eu gostaria que vocês assistissem. Tô mandando os slides também pra vocês no e-mail da turma. E eu tô com esse resumo aqui, ó, beleza? Que eu fiz pra mim, né? Não me perder nessa breve aulinha nesse vídeo que eu vou passar pra vocês. E eu quero que vocês aproveitem ele, porque eu vou tirar foto deles e enviar pra vocês. Tive que colocar uma lanterna aqui, tá? Aí vocês não estranham a imagem não, porque tá escuro e tal, né? Meu celular não é um iPhone igual o de vocês, tá? Mas eu garanto que vai ficar bem bom, tá? Então, pessoal, é o seguinte, vamos começar nosso esquema aqui da nossa prova a partir do conteúdo de organelas. Então, organelas, né, são aqueles pequenos compartimentos da célula eucarionte responsáveis por funções específicas dentro da célula. Eu vou destacar algumas organelas com vocês, tá? Que vão ser a mitocôndria, o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático liso e rugoso. Então vamos lá. Mitocôndria, pessoal. A palavra da mitocôndria é metabolismo. Se uma questão na prova estiver falando para você metabolismo, você obviamente vai associar com mitocôndria, porque é ela que produz o ATP. Por quê? Porque também uma das funções dela é a respiração celular, lembra lá. Então, pessoal, ó, quais são as fases da respiração celular? Ciclo de Krebs e cadeia respiratória que acontecem dentro da mitocôndria. A glicólise, ela vai acontecer fora da mitocôndria, tá? Lá no citoplasma da célula. Tá? Então, o ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial e cadeia respiratória acontece nas cristas mitocondriais, tá? Complexo de Golgi, sempre falo para vocês, a função dela é correio da célula. Então a função do complexo de Golgi é empacotar, organizar, distribuir substâncias. Toda vez que eu estiver falando de glândula, de secreção de substâncias, tá? De empacotamento, organização de substâncias, eu estou falando de complexo de Golgi. Não tem como confundir, galera. Retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático nós temos dois tipos, o rugoso e o liso. Rugoso é chamado assim porque ele tem uma associação com ribossomos. Se ele tem associação com ribossomos, claramente a função dele é a síntese de proteína, tá? Retículo endoplasmático liso, a função dele é sintetizar, via de regra, lipídios, tá? Ele tem uma função de desintoxicação celular rápida, mas a principal função dele é sintetizar lipídios, hormônios, né? Como na sua maioria, beleza? Então isso aí é o resuminho de organelas. Vamos para o próximo assunto, divisão celular. Divisão celular, nós temos meiose e mitose. A meiose é a divisão reducional, ou seja, vai produzir 4 células filhas com metade da informação genética da célula mãe. Nos seres eucariontes, né, nós vamos ter a meiose relacionada diretamente à produção de gametas. Então, se eu estiver falando de produção de espermatozoide, óvulo, estou falando diretamente de meiose, tá? Agora entendeu que é o seguinte, eu tenho uma dupla divisão celular, meiose 1, meiose 2, que vão ser prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Depois eu vou para meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, tá? Então o que vocês precisam saber, galera? Como a célula tem uma dupla divisão celular, na primeira divisão celular eu vou gerar 2 células filhas. Na segunda, cada uma dessas células filhas vão se dividir, gerando mais 2, por isso que no total são 4. Na primeira divisão celular, a célula ela tem a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. Somente na segunda divisão celular da meiose é que nós vamos ter a redução dos cromossomos pela metade. Então, meiose, ó, meiose, metade, tá? 4 pela metade da célula mãe. Na mitose, eu vou ter uma divisão equacional, ou seja, é equivalente à quantidade de cromossomos da célula mãe em relação às 2 células filhas. Então, na mitose eu produzo não 4, como na meiose, mas 2 células filhas com metade da informação genética da célula mãe, tá? Beleza. Lembrando que é o seguinte, antes das fases de divisão celular, nós temos a intérfase. A intérfase é a fase de preparação para a divisão celular. Então eu vou ter G1, S e G2, tá? Na fase S, que é a fase mais importante da intérfase, nós temos a duplicação de DNA, galera. Duplicação de DNA. Então, não estranhe se uma questão falar para vocês, olha, G1 eu tenho uma célula 2N. S
depois da fase S eu vou ter uma célula 4N. Isso não pode ser estranho pra gente, porque eu vou ter a duplicação do material genético. Então eu vou dobrar o número de cromossomos. Então, galera, temporariamente uma célula diploide que sofre a intérfase, ela vai ser tetraploide. Temporariamente sim, tá? Então durante lá a prófase, metáfase, anáfase, telófase, né? Até o início da telófase, na verdade, a célula vai ter seus cromossomos duplicados. É somente ao fim da telófase que essa célula ela vai ter a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. É claro assim, que eu estou falando de mitose, tá, gente? Então, ó, teve intérfase, G1, S, G2. Duplicou S, no fim da telófase, duas células filhas vão restaurar a quantidade de cromossomos da célula mãe. Aí você vai me perguntar, professor, e na meiose? Na meiose, galera, lembra, são duas divisões celulares. Então, na primeira telófase, eu vou ter duas células filhas idênticas em quantidade de material genético. Mas, na segunda meiose, eu vou ter quatro células filhas com metade da informação genética da célula mãe, porque a célula se dividiu 2 vezes, velho. Sacou? Vocês têm que entender esse raciocínio, tá? De célula que tem 46 cromossomos, ela passa para 92, duplica, divide para duas de 46, cada um de 46 divide para duas de 23. Isso aí vocês têm que saber, tá? Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Então vamos aqui à aulinha de sistemas, para a gente dar andamento aí no nosso vídeo e terminar esse resumo que eu estou fazendo para vocês. Sistema digestório, mais simples de entender. O que vocês precisam saber? Diferença de boca, estômago e duodeno. Professor, eu sei isso, eu não sou retardado. Tudo bem, eu sei que você não é retardado. Mas eu também acredito que é o seguinte, você esqueça das coisas, porque vocês têm memória de peixe. Então o que eu vou falar para vocês? Ó, pitialina é a enzima responsável por quebra de amido presente na saliva. Pepsina, proteína, presente no estômago. Tripsina, também quebra proteína, só que está no duodeno. E bile quebra gordura, liberada também no duodeno, pessoal. O que vocês precisam lembrar? Eu falei isso em sala, mas eu vou repetir. Na boca começa a digestão do amido. Mas essa digestão do amido ela é interrompida no estômago. E ela só é retomada lá no duodeno. Beleza? Então isso vocês têm que... Não pode esquecer disso não. Tranquilo? Beleza? Fácil, de boa. Vamos para o sistema respiratório. Sistema respiratório, caminho do ar. Fossas nasais, faringe ou nasofaringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolo, alvéolo. É no alvéolo que acontece a hematose. Agora que eu vou destacar para vocês, galera. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Das fossas nasais para a traqueia, eu vou ter a formação de muco. Esse muco serve para quê? Para eu filtrar, umedecer e aquecer o ar que entra nos pulmões, tá? Então o ar que está na atmosfera ele não pode entrar na temperatura ambiente no pulmão porque ele vai dar uma diferença de temperatura. De boa? Então essa é a função. Com pessoas que estão submetidas ali à fumaça extrema, por exemplo, fumantes, pessoas que trabalham com fumaça ali, carvoeiros, churrasqueiros, né? E assim vai. Eles têm ali uma desvantagem que eles vão sofrer o ressecamento desse muco liberadas por essas microvilosidades ali presentes da traqueia. Na traqueia, na laringe, na faringe, tá? Principalmente na traqueia e nas fossas nasais, tá? Então eles vão ter um ressecamento. E se ressecou, ele vai estar submetido a maior chance de infecções, tá ok? Beleza? Não se esqueçam disso jamais, tá? Tranquilo. Outra questão, pessoal. Sistema cardiovascular, que é aqui a cereja do bolo, né, das nossas aulas. Sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, nós temos um coração aí, ó. Olha o coração que eu fiz, que bonitinho. Que nós temos 4 câmaras, tá? O coração do ser humano, ele é, no caso, o coração dos mamíferos e aves, na verdade, não só do ser humano. Ele é um coração que tem 4 câmaras. Nós dizemos que o nosso tipo de circulação ela é dupla, fechada e completa. Isso que faz com que nossa circulação seja mais eficiente, mais evoluída em relação a outros animais. Por exemplo, insetos vão ter ali a circulação aberta. Eles não vão ter a presença de vasos condutores, né? Então isso nos caracteriza como uma evolução nossa. No caso, o sangue, o caminho do sangue entra pelo átrio esquerdo, passa pelo ventrículo esquerdo,
entra pelo átrio direito, passa pelo ventrículo direito e volta pro pulmão, tá? Sempre vocês têm que lembrar que tudo aquilo que entra no coração é considerado veia. Então, o sangue ele chega do pulmão rico em oxigênio, né? Pro coração pela veia pulmonar. Tudo aquilo que sai do coração é artéria. O sangue sai do coração pela artéria aorta. Repara que no desenho que eu fiz aqui, ó, eu deixei debaixo do ventrículo esquerdo a musculatura mais grossa. Por que eu fiz isso, galera? Porque a musculatura abaixo do ventrículo esquerdo tem que ser mais grossa, porque ele vai bombear o sangue diretamente para o corpo, lá no cajado da aorta. Então tem que ter muita pressão, tá bom? Então, ó, quando o sangue volta para o coração, ele oxigena o corpo, sai pela aorta rica em oxigênio, volta pelo coração pelas veias, cava superior e cava inferior. Então isso aqui, pessoal, ele volta já pobre em oxigênio e rico em CO2. E eles voltam para o pulmão para haver a hematose, a troca gasosa lá no alvéolo, pelo ventrículo direito. Então, o ventrículo direito que bombeia isso pro pulmão, tá bom? Coloquei o esquema aqui, vocês vão ver isso claramente. Lembrando que o movimento do coração, ó, isso aqui, essa mão de cima minha aqui vão ser os átrios. Esse aqui, os ventrículos. Então, átrio, né? Sístole é aquela contração que eu falei para vocês, né? Do coração. Sístole. Sístole, sístole, diástole. Sístole, sístole, diástole. Sístole, sístole, diástole. Então eu vou ter uma sístole auricular, vai ter o bombeamento para os ventrículos, e uma sístole ventricular. Tem gente que pensa que o sangue ele vai fazer esse caminho primeiro, ó. Entra pelo átrio direito, entra pelo átrio esquerdo, vai pelo ventrículo esquerdo, depois somente que o átrio direito bombeia o sangue para o ventrículo direito. Mas não, os dois ventrículos bombeiam ao mesmo tempo, e os átrios também. Na verdade eu troquei aqui, né? Os dois átrios bombeiam ao mesmo tempo, sístole. Aí depois vai ter a sístole dos ventrículos, sístole. Depois a diástole, que é o relaxamento do coração. Aquele momento que o coração vai ter para se oxigenar. Lembra que eu falei das artérias coronárias, né, galera? Né? Então, ó, eu quero destacar com vocês uma doença, né? Que é presente aí no coração, que a gente chama de aterosclerose. Essa doença, ela vai ser presente por conta do entupimento dessas artérias pela ação de gordura. Então isso vai aumentar o que? A pressão. Gerando o quê? Gerando ali gerando trombos, né? Digamos assim, né? Nessas artérias, tá? É claro assim, trombos eu tô falando a grosso modo, porque trombo na verdade é aqueles fatores de coagulação que vão endurecer aquela região do sangue, mas vão entupir, né? Porque se você fecha o espaço das artérias, eu vou aumentar a pressão. Isso vai fazer com que haja um estouro ali de uma artéria, né? Pode desencadear ali numa má circulação, de AVC, essas questões assim, tá? E também o entupimento das artérias coronárias, que eu falei pra vocês, que é de fundamental importância. Se o coração não se oxigena, tá? A artéria, no entanto, o coração não consegue trabalhar, tá? Se ele não se oxigena, ele não consegue trabalhar. Eu quero destacar com vocês que, na verdade, essa doença que eu acabei de falar, né? Aterosclerose, ela não é a mesma coisa de arteriosclerose. Arteriosclerose é quando eu tenho um relaxamento das artérias, tá? Então, quando relaxar a musculatura da artéria não é a mesma coisa que entupir, tá? Fica atento a isso aí. Isso é dica das galáxias para vocês, tá? E galera, para fechar aqui o seguinte. Quando nós temos a análise dos vasos sanguíneos, eu vou ter o calibre de vasos diferente. Coloquei isso numa figura aqui para vocês também, ó. Tá? Então repara, as artérias e veias, eles têm a mesma coisa, mais ou menos o mesmo calibre, tá? Algumas veias são até mais calibrosas do que a artéria. Só que o interior aqui, ó, no interior aqui, a parede da artéria é muito mais grossa, então a pressão dela é maior. Agora a dúvida que vocês geralmente têm, qual que tem a pressão maior? A veia ou o capilar? O capilar tem a pressão maior, porque ele é menor. Tá vendo? Ele tem mais espaço para passar o sangue. Então lembra que é o seguinte, galera, ó, eu dei um exemplo para alguns alunos, né, que perguntaram, da mangueira. Quando você tá molhando no jardim da tua casa, você coloca a ponta do dedo aqui para aumentar a pressão, né? Quanto menos espaço a água tem